Olá pessoal, é provável que vocês já tenham notado que muitos personagens do cinema andam em carros chiques e insanamente caros. Pode reparar, o encantador agente James Bond, o milionário Bruce Wayne, o Capitão Nemo da Liga Extraordinária. Ao olhar para esses carros, chega até ser difícil acreditar que algo assim exista no mundo real. No entanto, ao longo da história, muitos outros carros legais existiram. Carros esses com preços comparáveis ao de um Batmobile ou de uma No vídeo de hoje mostraremos os 10 carros mais caros e raros da história. Vamos lá! Ferrari F40. Essa beleza italiana vermelha foi criada em 1987 para celebrar o 40º aniversário da Ferrari. Foi daí que surgiu o misterioso F40 no seu nome. O carro pesava 1.100 quilos e tinha características realmente impressionantes. Ele era capaz de ir de 0 a 100 km por hora em apenas 3,8 segundos. Tudo isso graças aos 478 cavalos de potência, escondidos debaixo do seu capô. Apesar de mais de 30 anos terem se passado desde a criação da Ferrari F40, o modelo ainda se encaixa perfeitamente aos padrões modernos, isso sem falar no seu visual arrasador. Foi este carro que, na sua época, se tornou o primeiro automóvel legal capaz de superar os 320 km por hora. Pois é, os supercarros modernos têm um pai e tanto. A Ferrari F40 foi o último carro produzido durante a vida do Enzo Ferrari, fundador da empresa. Achamos que esta foi uma conclusão verdadeiramente espetacular e bela para a vida desse grande mestre da indústria automotiva. Inicialmente, a Ferrari anunciou o preço de $400 mil por carro. No entanto, posteriormente, alguns compradores informaram que chegaram a pagar $1.600.000 em uma Ferrari F40. Mercedes-Benz 540K. Uma vez que estamos falando dos carros mais caros e chiques, não podemos deixar de mencionar o Mercedes-Benz 540K. Este conversível de 2 lugares foi apresentado pela primeira vez durante o Salão do Automóvel de Berlim, de 1936. O último carro desses saiu da linha de montagem em 1940, já após o início da Segunda Guerra Mundial. No total, foram produzidos 32 desses veículos e cada um deles foi considerado o melhor de sua época. Isso não só pelas altas velocidades que podiam alcançar, o que era realmente impressionante, mas também pelo alto custo dos seus acabamentos. Era neste modelo da Mercedes que se locomoviam os líderes alemães daqueles tempos, os chefes das indústrias, os atores famosos tanto na Alemanha como no exterior, e até mesmo Jack Warner, um dos fundadores da famosa empresa cinematográfica Warner Bros. Vários desses carros ainda existem e estão em museus e em coleções particulares de ricos colecionadores. Em 2012, um exemplar desse carro foi vendido em um leilão por $11,8 milhões, após uma longa negociação. Bugatti Type 41 Royale. Este é mais um carro real da nossa lista de hoje. Ele foi produzido pela empresa francesa Bugatti na década de 20 e foi considerado o auge da engenharia automotiva da época. Com as suas características, não é de se admirar que o carro tenha recebido o nome de real. Debaixo do capô desta beleza antiga se encontram até 300 cavalos de potência, mais que suficiente para locomovê-lo. Ettore Bugatti, o fundador da famosa empresa, planejava construir 25 exemplares desses automóveis para as pessoas mais ricas da sua época, inclusive para o rei Alfonso XIII da Espanha. Mas a Grande Depressão arruinou os planos do Ettore e até 1933 a empresa tinha construído apenas 6 desses carros. E mesmo assim não foi fácil encontrar compradores para eles. Por essa razão, 2 desses carros permaneceram na família Bugatti. Durante a guerra, um deles foi escondido atrás de uma parede falsa na propriedade da família. Ambos os carros foram vendidos em 1950 para o multimilionário norte-americano Briggs Cunningham, quem os usou por mais de 30 anos, até que finalmente decidiu vender um dos modelos para o especialista em história automotiva americana Miles pelo valor recorde na época de 9,7 milhões de libras. 4.000 pessoas participaram da disputa para comprar o carro. Atualmente ele pertence a um proprietário anônimo que, segundo rumores, estaria pronto para vendê-lo novamente, se encontrar um comprador disposto a desembolsar uma grande quantia de dinheiro. Mercedes-Benz 770.
Este aqui é outro automóvel querido pelos líderes alemães. Este Mercedes de luxo foi o carro mais caro do mundo durante muito tempo. O carro foi produzido em duas séries, de 1930 a 1943. Foram fabricados cerca de 200 exemplares, sendo alguns deles blindados. Vale ressaltar que eles foram equipados não com um, mas com 2 compressores Hoods. Isso lhes deu 400 cavalos de potência, algo insano para a época. Além disso, essa pesada raridade de 5.000 quilos era capaz de acelerar até 180 km por hora. O mais interessante é que este carro era montado completamente à mão. Você já deve ter reparado o incrível interior desse Mercedes. O elegante acabamento de madeira confirma que você tem um carro de luxo na sua frente. Hoje o Mercedes 770 é um item de coleção incrivelmente valioso e para comprá-lo você precisará desembolsar pelo menos uns 2 milhões de dólares. Volga V12 Coupe. Este é provavelmente o melhor supercarro de fabricação russa. Ele é um modelo único que mistura um Volga 21 e um BMW 850. Para construir esta máquina foram utilizados apenas o chassi, o motor e interior dos carros de base. Todos os painéis da lataria do novo conversível são exclusivos. Esses detalhes foram feitos com base aos originais retirados do antigo Volva ou foram criados a partir do zero mesmo. A criação do veículo levou cerca de 17 meses e quase tudo foi feito manualmente. Vale ressaltar que todos os detalhes do carro foram feitos com uma precisão invejável. Infelizmente, as características dinâmicas deste carro retrô são desconhecidas, pois os seus criadores acharam melhor não divulgá-las. No entanto, se sabe que debaixo do capô deste carro exclusivo se encontra um motor de 368 cavalos de potência. De acordo com dados não confirmados, o custo desse carro é de cerca de $1 milhão, mas esse dado varia com frequência. Ford GT40. Este não é só o Ford mais caro que já existiu, ele é também o carro americano mais caro jamais vendido. Este carro de corrida foi lançado em 1968 e se tornou o líder das competições mais famosas do mundo, deixando para trás até mesmo os melhores modelos italianos. Este veículo possui um poderoso motor e muitas inovações. Não foi por acaso que este modelo tenha ocupado um lugar de honra na história do automobilismo norte-americano. Neste carro correram os famosos pilotos Jack Ickx e Dick Thompson. Mas não é só isso. O Ford GT40 participou das gravações hollywoodianas do filme Le Mans, estrelado por Steve McQueen. Devido ao status desse carro, o seu novo proprietário teve que pagar um valor considerável por ele. Este lendário carro esportivo foi comprado em um leilão por $11 milhões. Esta incrível máquina foi parar até nas páginas do livro de recordes Guinness. Atualmente existem apenas 2 cópias deste carro de corrida em todo o mundo. Ferrari 250 Testarossa. Esta aqui é mais uma obra-prima dos italianos. Ela foi lançada em 1952, mas não vá pensando que esse velhinho não seja capaz de fazer nada. Sob o seu capô se esconde um motor de 300 cavalos, que permite que essa Ferrari alcance os 260 km por hora facilmente. Além disso, o famoso Testarossa ganhou 3 vezes as famosas corridas de Le Mans. Este carro é extraordinariamente belo. Todos os seus detalhes são impecáveis. Isso pode ser notado facilmente ao observar as belas linhas da lataria, das rodas, dos faróis e do spoiler, localizado no capô. É uma pena que apenas 22 exemplares desses carros exclusivos tenham sido produzidos. Cada um deles é uma verdadeira lenda e os seus preços são simplesmente de outro mundo. Não faz muito tempo, um comprador que preferiu permanecer anônimo pagou $16,4 milhões por um exemplar dessa beleza esportiva. Antes disso, o mais caro veículo deste modelo tinha sido vendido por pouco menos de $12 milhões. Você deve estar se perguntando o porquê dessa diferença de preço. O que foi comprado por um preço maior foi produzido antes do outro. Lamborghini Miura. E já que estamos falando dos carros mais caros, não podemos deixar de mencionar este exemplar da Lamborghini. Este carro esportivo foi produzido nos anos 60. Curiosamente, foi um designer de 25 anos de idade que criou esta silhueta incrivelmente atraente e bonita. As linhas suaves dessa máquina rebaixada parecem tão completas e ao mesmo tempo tão simples quanto possível. Elas transmitem perfeitamente a natureza desse automóvel, no qual a abordagem verdadeiramente italiana ao criar supercarros pode ser
notada claramente. Vocês repararam nos elegantes dutos de ar que se parecem com cílios ao redor dos faróis? Quando eles ficam no mesmo nível do capô. É mesmo deslumbrante, vocês não acham? Graças ao seu motor de 350 cavalos de potência, este modelo tornou-se imediatamente o carro de produção em série mais rápido da sua época. É claro que hoje em dia, 270 km por hora já não surpreendem ninguém, mas em meados dos anos 60, esses números incomodavam até mesmo os mestres mais eminentes da indústria automobilística, incluindo o próprio Enzo Ferrari. Por sinal, o motor do Lamborghini Miura tinha 50 cavalos mais do que o modelo Ferrari 275 GTB. Recentemente, um desses Lamborghini foi leiloado por $2 milhões. Bugatti Type 57 SC Atlantic. É possível que você nunca veja este carro nas estradas da sua cidade, porque só existem 2 exemplares dele no mundo todo, um azul e o outro preto. Este último pertence ao designer de roupas Ralph Lauren. O carro se encontra na capital da França e é considerado a pérola das coleções de automóveis do Sr. Lauren. O outro exemplar se encontra em exposição no Museu Automotivo Mullin, na Califórnia, e pertence a uma coleção particular. Infelizmente, o nome do dono não é divulgado. Apenas se sabe que ele adquiriu o lendário veículo em um leilão em 2010, por mais de $30 milhões. Durante muito tempo, esse raro Bugatti foi considerado o carro mais caro do mundo. Imagine só, esse modelo lançado em 1936 é capaz de chegar aos 200 km por hora. Sob o seu capô se encontra um motor de 3,2 litros com 210 cavalos de potência. Esses indicadores continuam sendo bons até mesmo para os dias atuais. É claro que hoje em dia é improvável que este carro possa alcançar tais velocidades, pois ele já tem uma idade considerável. Além disso, seus donos certamente não arriscariam estragar os seus amados carros, uma vez que eles pagaram muito caro por eles. Ferrari 250 GTO. Bem, é hora de finalmente mostrar qual é o carro mais caro do planeta. Eis aqui mais uma Ferrari. Essa foi lançada em 1963. Este lendário carro de corrida com 300 cavalos de potência foi recentemente vendido por, preste muita atenção, $52 milhões. O nome do comprador foi mantido em segredo. Só sabemos que o ex-proprietário se chamava Paul Pappalardo e tinha comprado este carro clássico em 1974. Ele o restaurou durante muitos anos e se apresentou com ele em várias corridas. Este carro venceu repetidamente várias competições de alta velocidade e ganhou muitos títulos honoríficos, incluindo a corrida Le Mans Classic 2002. Gostaríamos muito de saber se o Paul esperava vender o seu carro por um valor tão alto ou se isso foi um mero acaso. E aí, pessoal, gostaram da nossa lista? Esses carros são de tirar o fôlego, não é mesmo? Deixe um comentário dizendo o que você acha e, é claro, não se esqueça de deixar o seu like. Se você ainda não entrou no canal do Ursinho de Goma de Gelatina, não perca mais tempo e acesse agora. Você com certeza vai gostar das curiosidades e experiências com o Ursinho de Gelatina, das dicas legais, dos tutoriais interessantes e das aventuras emocionantes que estarão esperando por você no canal. Obrigado por assistir. Por favor, curta e compartilhe o vídeo nas redes sociais e voltaremos o mais rápido possível.